Principais súmulas sobre direito constitucional. Súmula 734. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. Súmula 726. Para efeito de aposentadoria especial de professores, não se computa o tempo de serviço prestado fora da sala de aula. Súmula 724. Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas pelo artigo 150, 6ª c da Constituição, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades essenciais de tais entidades. Súmula vinculante 49. STF. Ofende o princípio da livre concorrência à lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área. Item importante. Súmula 470. STJ. O Ministério Público não tem legitimidade para pleitear, em ação civil pública, a indenização decorrente do DPVAT em benefício do segurado. Item cancelada. Item. O plenário do STF decidiu que o Ministério Público tem legitimidade para defender contratantes do seguro obrigatório DPVAT. Re631.111 Gol Réu. Min. Teoriza Vasque, julgado em 06 e 7 de agosto de 2014. Repercussão geral. Por essa razão, o STJ cancelou a súmula 470, RSP 858.056 Gol. Súmula 444. STJ. É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base. Item fundamento. Princípio da presunção de inocência. Artigo 5º, LVI da Confira, 88. Súmula 421. STJ. Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertença. Súmula 403. STJ. Independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada da imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais. Item importante. Exceção. A súmula 403 do STJ é inaplicável às hipóteses de divulgação de imagem vinculada a fato histórico de repercussão social. Caso concreto, a TV Record exibiu reportagem sobre o assassinato da atriz Daniela Pérez, tendo realizado, inclusive, uma entrevista com Guilherme de Pádua, condenado pelo homicídio. Foram exibidas, sem prévia autorização da família, fotos da vítima Daniela. O STJ entendeu que, como havia relevância nacional na reportagem, não se aplica a súmula 403 do STJ, não havendo direito à indenização. STJ. Terceira turma. RSP 1.631.329, Rio de Janeiro Réu. Min. Ricardo Vilas Boas Cueva Réu. AC. Min. Nancy Andrighi, julgado em 24 de outubro de 2017, Info 614. Súmula vinculante 10, STF, viola a cláusula de reserva de plenário, confira, artigo 97, a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta a sua incidência no todo ou em parte. Item importante. Tem exceções. Súmula vinculante 3, STF. Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. Item importante. Súmula vinculante 2 STF. É inconstitucional a lei ou ato normativo estadual ou distrital que disponha sobre sistemas de consórcios e sorteios, inclusive bingos e loterias. Item importante. Cuidado! Não pode legislar, mas pode explorar. Súmula 642 STF. Não cabe ação direta de inconstitucionalidade de lei do Distrito Federal derivada da sua competência legislativa municipal. Item importante. Item o artigo 102 e a da Confira, 88 somente admite a DIN contra lei ou ato normativo federal ou estadual. Não cabe contra lei ou ato normativo de competência municipal. Súmula 234 STJ. A participação de membro do Ministério Público na fase investigatória criminal não acarreta o seu impedimento ou suspeição para o oferecimento da denúncia. Súmula 16 STJ. A Fazenda Pública e o Ministério Público têm prazo em dobro para interpor agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça.
Item vale ressaltar que esta súmula vale para o processo civil, mas não para o processo penal. No âmbito penal, o Ministério Público não goza de prazo em dobro, sendo intempestivo o recurso de agravo regimental interposto fora do quinquídio previsto no artigo 258 do Regimento Interno do STJ. Agueinte no RESP 1658578, MT réu. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 24 de abril de 2018. Súmula 2 STJ. Não cabe o habeas data. Confira artigo 5º Luxi, letra A se não houve recusa de informações por parte da autoridade administrativa. Súmula 4 STF. Não perde a imunidade parlamentar o congressista nomeado ministro de Estado. Cancelada. Item segundo o atual entendimento do STF, o afastamento do deputado ou senador do exercício do mandato para investir-se nos cargos permitidos pela Confira. Artigo 56, e dentre eles o de ministro de Estado, suspende-lhes a imunidade parlamentar. Súmula 5 STF. A sanção do projeto supra a falta de iniciativa do Poder Executivo. Superada. Item a jurisprudência do STF é firme no sentido de que a sanção do projeto de lei aprovado não convalida o defeito de iniciativa. Assim, se o projeto de lei deveria ter sido apresentado pelo Presidente da República e, no entanto, foi deflagrado por um deputado federal, ainda que este projeto seja aprovado e mesmo que o Presidente da República o sancione, ele continuará sendo formalmente inconstitucional. Súmula 347 STF. O Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do poder público. Item existe divergência se essa súmula está superada. Item manifestaram-se expressamente pela superação da súmula, ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Item manifestaram-se expressamente pela manutenção da súmula, ministros Roberto Barroso e Edson Fachin. Item a mim. Rosa Weber afirmou que o Tribunal de Contas pode, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, afaste a aplicação concreta de dispositivo legal reputado inconstitucional, quando em jogo matéria pacificada nesta Suprema Corte. Súmula 245 STF. A imunidade parlamentar não se estende ao co-réu sem essa prerrogativa. Item válida, porém deve ser feita uma ressalva. Segundo boa parte da doutrina, esse enunciado somente é cabível no caso da imunidade formal. Assim, a súmula 245 do STF não seria aplicável na hipótese de imunidade material, inviolabilidade parlamentar, prevista no caput do artigo 53 da Confira, 88. Súmula vinculante 38, STF. É competente o município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial. Item importante. Súmula 568 STF. A identificação criminal não constitui constrangimento ilegal, ainda que o indiciado já tenha sido identificado civilmente. Item superada. Súmula 654 STF. A garantia da irretroatividade da lei, prevista no artigo 5º XV da Constituição da República, não é invocável pela entidade estatal que a tenha editado. Súmula 280 STJ. O artigo 35 do Decreto-Lei N. Graus 7.661, de 1945, que estabelece a prisão administrativa, foi revogado pelos incisos LX e LOVI do artigo 5 graus da Constituição Federal de 1988. Súmula vinculante 25, STF. É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito. Item importante. Súmula vinculante 18, STF. A dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal no curso do mandato não afasta a inelegibilidade prevista no 7º do artigo 14 da Constituição Federal. Item importante. Súmula 360 STF. Não há prazo de decadência para a representação de inconstitucionalidade prevista no artigo 8, parágrafo único, da Constituição Federal. Item superada. A súmula refere-se à Confira 1946. Item vale ressaltar, no entanto, que de fato ainda hoje não existe prazo decadencial ou prescricional para o ajuizamento de ADIM, ADC ou ADPF. Súmula vinculante 46 STF. A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União. Item importante. Súmula 419 STF. Os municípios têm competência para regular o horário do comércio local, desde que não infrinjam leis estaduais ou federais válidas. Item válida em parte.
Isso porque não é da competência dos Estados-membros legislar sobre o horário do comércio local. Já no que tange a leis federais, estas, eventualmente, poderão legislar sobre o horário de funcionamento se a questão não for apenas de interesse local, vide súmula 19, STJ. Súmula 19 STJ. A fixação do horário bancário, para atendimento ao público, é da competência da União. Súmula vinculante 54, STF. A medida provisória não apreciada pelo Congresso Nacional podia, até a Emenda Constitucional 32, 2001, ser reeditada dentro do seu prazo de eficácia de 30 dias, mantidos os efeitos de lei desde a primeira edição. Súmula 653, STF. No Tribunal de Contas Estadual, composto por 7 conselheiros, 4 devem ser escolhidos pela Assembleia Legislativa e 3 pelo chefe do Poder Executivo Estadual, cabendo a este indicar um dentre auditores e outro dentre membros do Ministério Público, e um terceiro à sua livre escolha. Súmula 649 STF. É inconstitucional a criação, por Constituição Estadual, de órgão de controle administrativo do Poder Judiciário do qual participem representantes de outros poderes ou entidades. Súmula 99 STJ. O Ministério Público tem legitimidade para recorrer no processo em que oficiou como fiscal da lei, ainda que não haja recurso da parte. Súmula 189 STJ. É desnecessária a intervenção do Ministério Público nas execuções fiscais. Súmula 329 STJ. O Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública em defesa do patrimônio público. Súmula 614 STF. Somente o Procurador-Geral da Justiça tem legitimidade para propor ação direta interventiva por inconstitucionalidade de lei municipal. Súmula vinculante 39 STF. Compete privativamente à União legislar sobre vencimentos dos membros das Polícias Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Item importante. Súmula 3, STF. A imunidade concedida a deputados estaduais é restrita à Justiça do Estado. Superada. Item a imunidade é concedida aos deputados estaduais pela Confira, 88, artigo 27, primeiro sem qualquer restrição, de modo que vale para quaisquer ramos das justiças. Súmula 397 STF. O poder de polícia da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, em caso de crime cometido nas suas dependências, compreende, consoante o regimento, a prisão em flagrante do acusado e a realização do inquérito. Súmula 6 STF. A revogação ou anulação, pelo Poder Executivo, de aposentadoria, ou qualquer outro ato aprovado pelo Tribunal de Contas, não produz efeitos antes de aprovada por aquele tribunal, ressalvada a competência revisora do Judiciário. Item recentemente decidiu-se que a anulação unilateral pela administração sem o conhecimento do Tribunal de Contas está em desacordo com a súmula 06 do STF. Inteligência Artificial 805.165 agora MIM. Luiz Fux, primeira turma, julgado em 6 de dezembro de 2011. Súmula 42 STF. É legítima a equiparação de juízes do Tribunal de Contas, em direitos e garantias, aos membros do Poder Judiciário. Item superado em parte. Item o tema é tratado de forma ligeiramente diferente no artigo 73, terceiro, da Confira, 88. 3 graus. Os ministros do Tribunal de Contas da União terão as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos ministros do Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se-lhes, quanto à aposentadoria e pensão, as normas constantes do artigo 40. Súmula 628 STF. Integrante de lista de candidatos a determinada vaga da composição de tribunal, é parte legítima para impugnar a validade da nomeação de concorrente. Súmula 627 STF. No mandado de segurança contra a nomeação de magistrado da competência do Presidente da República, este é considerado autoridade coatora, ainda que o fundamento da impetração seja nulidade ocorrida em fase anterior do procedimento. Súmula 46 STF. Desmembramento de serventia de justiça não viola o princípio de vitaliciedade do serventuário. Item válida, mas a terminologia atualmente é diferente. Hoje em dia fala-se em notários e registradores, ou seja, titulares de serventias extrajudiciais.
Item 2º. Recentemente decidiu o STJ, na hipótese de desmembramento de serventias, não há necessidade de consulta prévia aos titulares atingidos pela medida, uma vez que nos termos da súmula 46 do STF, não há direito adquirido ao não desmembramento de serviços notariais e de registro. STJ RMS 41.465-RO. Súmula 40 STF. A elevação da entrância da comarca não promove automaticamente o juiz, mas não interrompe o exercício de suas funções na mesma comarca. Súmula 226 STJ. O Ministério Público tem legitimidade para recorrer na ação de acidente do trabalho, ainda que o segurado esteja assistido por advogado. Súmula 271 STF. Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria. Súmula 632 STF. É constitucional lei que fixa o prazo de decadência para a impetração do mandado de segurança. Súmula 625 STF. Controvérsia sobre matéria de direito não impede concessão de mandado de segurança. Súmula 510, STF. Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial. Leia, contra o delegado. Súmula 268, STF. Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado. Súmula 630 STF. A entidade de classe tem legitimação para o mandado de segurança ainda quando a pretensão veiculada interesse apenas a uma parte da respectiva categoria. Súmula 643 STF. O Ministério Público tem legitimidade para promover ação civil pública cujo fundamento seja a ilegalidade de reajuste de mensalidades escolares. Súmula 701 STF. No mandado de segurança impetrado pelo Ministério Público contra a decisão proferida em processo penal, é obrigatória a citação do réu como litisconsorte passivo. Súmula 646 STF. Ofende o princípio da livre concorrência a lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área.